Durante a primeira parte da vivência, ou melhor, sobrevivência dos cristãos em Roma, eles enfrentaram uma grande perseguição à sua fé e ao seu povo devido à acusação do imperador Nero de serem responsáveis pelo grande incêndio em Roma, que ocorreu em 64 depois de Cristo, que ocasionou mortes e perdas e destruição em Roma durante 6 dias. E como os cristãos eram alvos de suspeitas e mentiras devido a se recusarem e a seguir os deuses romanos, não houve muita contestação por parte da população de Roma. Assim, a perseguição foi iniciada. Torturas, assassinatos e diversas outras crueldades foram feitas ao povo cristão por cerca de 2 séculos. Com o imperadores Trajano e Marco Aurélio, promulgaram leis que proibiram o cristianismo e ordenavam a morte àqueles que não renunciassem à sua fé. Dizem historiadores que foram mais de 18.000 cristãos mortos durante esses períodos dos imperadores, até que Constantino I se converteu ao cristianismo e criou o Edito de Milão, documento proclamatório no qual se determina que dali em diante o Império Romano seria neutro em relação ao credo religioso. No século IV, o imperador Constantino I, também conhecido como Constantino, fez uma conversão que teve um impacto profundo no Império Romano e na história do cristianismo. Antes da conversão, o império era principalmente pagão, adorando muitos deuses. Contudo, Constantino teve uma visão na qual viu o símbolo cristão, a cruz, e ouviu a mensagem de que deveria adorar o Deus cristão. Isso o levou a aceitar o cristianismo como religião oficial do império. Durante o reinado de Constantino, ocorreram várias mudanças importantes. Ele promulgou leis que concedem liberdade religiosa aos cristãos e construiu igrejas em todo o império. Além disso, ele convocou o Concílio de Nicéia em 325 d.C., onde os líderes da igreja se reuniram para estabelecer uma doutrina unificadora e resolver disputas teológicas. A conversão de Constantino beneficiou o cristianismo. A perseguição aos seguidores de Cristo diminuiu significativamente e a igreja começou a receber apoio financeiro do Estado. Isso permitiu-lhe crescer rapidamente, influenciando a cultura e a sociedade romana. Contudo, alguns historiadores questionam a sinceridade da conversão do cristianismo. Eles sugeriram que ele pode ter usado o cristianismo como uma ferramenta política para unificar o império e consolidar o seu poder. Seja qual for a sua motivação pessoal, a sua conversão teve um impacto duradouro e transformador. A conversão do cristianismo marcou uma virada na história do cristianismo e do Império Romano. O cristianismo tornou-se a religião dominante e moldou a cultura e a política do império. A influência de Constantino ainda é sentida hoje, pois as suas ações ajudaram a consolidar o cristianismo como uma das principais religiões do mundo. O cristianismo teve uma influência profunda na sociedade romana, provocando mudanças sociais significativas. A religião trouxe consigo novos valores e princípios morais, como a caridade, o perdão e a igualdade entre os indivíduos. Esses ideais desafiaram as tradições romanas de hierarquia e dominação, promovendo uma visão mais inclusiva e compassiva da sociedade. A adesão em massa ao cristianismo também levou à criação de novas instituições sociais. Os cristãos estabeleceram hospitais, orfanatos e abrigos para os necessitados, demonstrando uma preocupação genuína com o bem-estar da comunidade. Essas instituições forneceram assistência aos menos favorecidos e ajudaram a aliviar o sofrimento humano. Além disso, o cristianismo questionou o poder dos imperadores romanos e desafiou a autoridade do Estado. Os cristãos se recusavam a prestar culto ao imperador como um deus,
o que gerou conflitos com as autoridades romanas. Essa postura desafiadora teve repercussões políticas e sociais, culminando na legalização do cristianismo pelo imperador Constantino no século IV. A partir desse momento, o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma e seu impacto na sociedade romana se intensificou. As práticas religiosas cristãs foram adotadas pelo Estado, influenciando leis, costumes e rituais públicos. Templos pagãos foram convertidos em igrejas cristãs e feriados religiosos foram cristianizados. A influência do cristianismo na sociedade romana também se refletiu nas artes, na literatura e na filosofia. A tradição cristã inspirou grandes obras de arte e literatura, bem como debates teológicos e filosóficos. A fé cristã moldou a mentalidade e a visão de mundo das pessoas, deixando um legado duradouro na cultura ocidental.